Transamérica, 10h02. Tribuna Transamérica. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Pessoal que está prestes a se aposentar aí, recebeu, né, uma ótima notícia nesse fim de ano, uma excelente notícia, maravilhosa, que terão novas regras. Trazem mudanças na aposentadoria em 2024. As famosas regras de transição são um meio termo para os segurados que já contribuíam com o INSS antes da reforma de 2019 e começam a valer em 1º de janeiro de 2024. Mas não sou eu que vou explicar isso, é uma especialista, é a advogada especialista em INSS, Paula Assunção. Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Atendendo a pedidos, né? Que na semana passada já começou a ventilar aí muitas informações sobre as alterações na Previdência. O pessoal já começou a pedir, já teve bastante entrevista a respeito. E aí eu falei, não, calma, vamos deixar pra gente conversar isso mais aí na viradinha do ano. Que é porque as pessoas precisam mesmo se programar, dar uma conferida no seu tempo de serviço, contar ali se ela está esperando virar o ano para fechar algum requisito, porque com a virada do ano, nós tínhamos já programado pela reforma da Previdência, isso não é novidade, isso não surgiu agora, que todo ano a regrinha muda. E é uma coisa que eu venho sempre conversando com os clientes, porque você fala com a pessoa, fala, você vai fechar os requisitos em 2025, em 2026. A primeira coisa que a pessoa faz é ela ficar mais indignada, assim, ela fala, mas como assim? Eu vou fazer 35 anos e eu não vou conseguir aposentar? Pois é, você não vai conseguir aposentar porque nós estamos nessa fase de transição. Todo ano que vira, surge um índicezinho a mais, surge uma idade a mais, 6 meses a mais, que é exatamente isso que vai acontecer dia 1º de janeiro de 2024. Isso aí. E quais serão essas mudanças? Vamos lá. Primeira regrinha de aposentadoria que já sofre uma mudança, a regrinha de pontos. A regra de pontos de aposentadoria por tempo de contribuição utilizando somatório de idade e tempo de contribuição não surgiu com a reforma da Previdência. Surgiu antes, era uma alternativa para forçar as pessoas a esperarem um pouco mais e pegar uma aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário. A regrinha de pontos também está nessa fase de transição. E aí, o pessoal que está escutando, gente, vocês estão ouvindo em casa? Tá ouvindo em pé? Tá fazendo comida? Segura firme aí, hein? Nós vamos para 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Vamos fazer essa continha? Vamos lá. Tem que ter 30 anos se mulher, tem que ter 35 se homem. Isso significa que se você for mulher, tem que ter 30 anos mais 61 anos de idade para chegar em 91 pontos. E se você for homem, tem que ter 35 anos e 66 anos de idade para chegar em 101 pontos. A vantagem dessa regrinha é que não tem fator previdenciário. A desvantagem é que tá difícil chegar lá, né? Nessa pontuação. Esse é que é o problema. Homens, 35 anos de contribuição, 66 anos de idade. Só assim você vai alcançar os 101 pontos. Isso. As mulheres, 30 anos de idade. De tempo de contribuição. Desculpe. E 61 anos de idade para fazer 91. Complicado. É pesado, né? Mas olha só, eu já vou deixar aí aquela dica de ouro que a gente sempre tenta ressaltar. Você que escutou deve ter falado assim, então eu aposento por idade antes, então é mais vantajoso eu aposentar por idade? Não necessariamente, né, Marcelo? A gente já viu que as regrinhas são diferentes, a regra de pontos tem essa vantagem da não aplicação do fator previdenciário, que pode ser um diferencial em relação a valores. Exatamente. Então, se você ficar naquela, não, com 62 eu aposento por idade, com 65 eu aposento por idade, eu não preciso me preocupar com a regrinha de pontos, você pode perder dinheiro. E esse tempo de contribuição que eu falei é um tempo mínimo. Então, mínimo 30 anos, mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Se você tiver mais tempo de contribuição, aí, logicamente, quando for somar, você vai ter menos idade. Né? Porque o único requisito obrigatório é ter o tempo de contribuição. Então, se você tiver 38 anos de contribuição, por exemplo, então você pode, às vezes, conseguir adiantar essa aposentadoria. Vai depender do seu tempo de contribuição. Então, não se desesperem. Os números são grandes, mas é possível. E tem mais. Paulo, quem já tinha, por exemplo, cumprido todos os requisitos para se aposentar antes
e ainda não havia feito o pedido do benefício. Como fazer ou o que fazer? Olha, nós temos várias opções, né? Cumprir os requisitos. Não é desespero. Não há desespero. Mas o que acontece? O INSS, ele só está te devendo alguma coisa no momento que você foi lá, pediu e ele negou. Então, assim, muita gente vira e fala assim, eu já tinha o direito. Eu tinha o direito antes, eu não vou receber o retroativo. Ou então, às vezes, a pessoa demora um tempão para ir procurar ajuda e não faz o protocolo. Ou então faz o protocolo muito ruim, sem os documentos corretos. Isso já está pacificado. Se o INSS negou fundamentadamente, ou seja, com base na documentação, se a pessoa levou poucos documentos na hora de fazer o pedido e ainda que ela tivesse direito, mas ela não conseguiu cumprir as exigências que o INSS formulou, ela não vai ter direito àquele atrasado. Então você tem direito, vai ficar redundante, hein, gente? Você tem direito ao seu direito, né? Mas você não tem direito às parcelas financeiras retroativas, porque você dormiu. E como diz a minha eterna professora, amiga, hoje até cliente lá do escritório, o direito não socorre os que dormem, né? Então, é isso. Então, você tem que ficar acompanhando. Muitas vezes, a gente demora, às vezes, para entrar com o processo, porque nós precisamos documentar corretamente. Não adianta entrar com um protocolo pura e simplesmente, porque se você não juntou a documentação correta, aquele protocolo vai ser negado e não cabe recurso, dependendo da negativa do INSS. Tem isso também. Sim, né? A gente tem que entregar para o INSS tudo, de modo que ele esteja com condições de avaliar. Se ele tem a documentação e nega, aí você cabe recurso. Mas se você, na verdade, só fez um protocolo, a Deus dará, mal instruído, mal informado, mal acompanhado, com advogado, com contador, mas que não é do domínio da área de previdência social, aí você pode acabar perdendo esse direito.